Oi, gente, bom dia, bom sábado, bom fim de semana. Eu tô passando para, de alguma maneira, instigar. Nosso último encontro antes de segunda-feira, instigar um pouco, né, alguns aspectos que pulam aos meus olhos nessa escrita elegante, nessa escrita bastante convidativa, né, e quase como se fosse uma conversa pessoal em alguns momentos, do Rogers, né? Acho que ele é um escritor, falando do texto em si, um escritor muito elegante. Para mim é a melhor definição que me toca, me sensibiliza. E esse trecho que nos coube, né, estudar para refletir para segunda-feira é um trecho muito legal, viu? Considerando a edição brasileira. Primeiro que a gente vai encontrar uma introdução feita pelo editor norte-americano da publicação no original, né? E ele traz algumas referências bem legais para a gente pensar. Eu vou dar algumas chaves, tá? Que eu, pelo menos, pulo aqui, de repente pode ajudar vocês por aí. Sobre o porquê que o livro viralizou na época, né? O que fez o livro viralizar na época, o que tinha de novo e revolucionário, né? O que parece que para hoje a gente parece meio básico, mas não necessariamente o era. E até a própria figura do Rogers, né? O quanto ela confundia, né? Quando se esperava dele um perfil de intelectual e que ele não se encaixava nesse modelo de intelectual, né? Então, acho bem legal, dentre outras coisas que esse texto introdutório, que é interessante, traz. Depois a gente vai se defrontar com uma introdução do Rogers ao livro, né, que na edição brasileira está como Ao Leitor, e o primeiro capítulo, né, Este Sou Eu. Primeiro é um texto em primeira pessoa, olha só, é um texto pessoal. Ele em algum momento fala, um texto que parte da minha experiência, né? Na verdade, quase como se ele estivesse falando com a gente. O que é muito interessante, principalmente quando a gente está, né, no meio acadêmico e há uma valorização ainda muito grande de um texto mais impessoal, em terceira pessoa, né? Tratou-se, falou-se, colocou-se, e muitas vezes o autor do texto está falando de si, está falando da sua experiência. Então é um texto já 60 anos dele, fez ano passado, mas é um texto que traz um Rogers em primeira pessoa. Em Ao Leitor, eu vou... um último detalhe antes de falar, né, disso. O Rogers, ele é além de ser um escritor muito elegante, ele também é muito sistemático, próprio de pesquisador, né? Próprio do lado pesquisador dele. Ele sempre procurou escrever de uma maneira sistemática, então facilita a nossa leitura, gente. Facilita, sabe por quê? Porque de alguma maneira a gente vai encontrar uma estrutura que é quase como uma estrutura que está na cabeça dele, em que ele reporta para o texto. Quer ver? Vou dar 2 exemplos disso. Nesse texto Ao Leitor. Nesse texto Ao Leitor você vai encontrar as razões do livro. Quais são as razões que Rogers apresenta para ter escrito o livro? E aí eu vou dizer mais. Essas razões são 4. 4 razões que ele, né, sinaliza, né? Enfim, vocês vão encontrar ele falando da disponibilidade das suas ideias, as suas ideias estarem disponíveis a quem se interessar por elas, né? Uma primeira razão. Uma segunda razão é, de alguma maneira, sistematizar aquilo que eu chamo de compêndio, né? As pessoas pediam dele, falavam, tuas ideias estão muito esparsas aí no decorrer desses últimos 10 anos, tal. E ele falou, não, vamos publicar num livro só, né? Numa obra só, o resultado dos meus trabalhos e das minhas reflexões mais recentes. Essa é uma segunda razão. A terceira razão que ele sinaliza para a gente é conseguir atingir o público que estava interessado nas suas ideias, né? E essas suas ideias era justamente o que ele chama, né, voltado para a pessoa e o seu tornar-se um mundo que parece não valorizar isso e ignorar isso. Então, ele sabe que tem um público interessado nisso, um público que não está apenas na psicologia, e essa é a terceira razão. Procurar falar para esse público. E a quarta e muito importante razão, ele deixa claro isso no texto, né, literal, que é ajudar o desenvolvimento de pessoas maduras
a partir das suas descobertas no campo das relações interpessoais. Ele sinaliza essas razões de tornar-se pessoa. Olha só que beleza. E no finalzinho do livro ele fala da natureza do livro, né? O que ele chama, olha, como é que esse livro vai se apresentar para você, leitora, leitor? Né? Qual o sistema organizado? Ele organiza um sistema no modo como ele sistematizou os capítulos, já que são artigos dispersos, né? Como ele muito bem deixa no texto. Quer ver um outro exemplo dessa estrutura elegante de Rogers? É no capítulo 1 de Este Sou Eu. No capítulo de Este Sou Eu, ele vai ter dois grandes núcleos, se vocês forem observar. Um primeiro núcleo do texto é a experiência dele, a experiência profissional dele, até a época da publicação do livro, de 1961. Né? Então ele vai dar um passeio histórico, né, sobre relacionado, né, vai fazer uma digressão sobre momentos importantes da sua experiência pessoal. É um texto autobiográfico. A primeira parte do texto ele é autobiográfico. Ele quase se apresenta para a gente. Olha, quem sou eu, né? Este sou eu, Rogers, né? Então ele fala do caminho dele, né? Muito generoso por fazer isso para a gente, né? E a segunda parte, né, do texto, que é justamente o que ele vai chamar de algumas coisas fundamentais que aprendi. Ou seja, é uma segunda parte em que ele vai trazer aprendizados no decorrer desse caminhar. Ou seja, ele vai dizer, olha, a coisa mais importante não foi o caminho pelo caminho, mas foi o que eu fui colhendo, as flores, as coisas que eu fui observando e fui aprendendo no decorrer desse caminhar. Muito legal. E eu arrisco para vocês, né, pela leitura que eu fiz, que a gente vai encontrar 14 tópicos de aprendizagem, né? Depois vocês podem conferir à medida que vocês forem estudando, 14 tópicos, 14 aspectos que estão diluídos aí no decorrer do texto. É um texto corrido, mas um texto que o tempo todo ele sinaliza. Bom, agora eu vou falar de um outro aprendizado, né? Vou falar de uma nova lição, né? Enfim, ele sempre, quando vai falar de uma nova lição, de um novo aprendizado, ele fala disso. Tá? Gente, espero ter aguçado um pouquinho mais para vocês tirarem um tempinho nesse final de semana necessário de descanso, de lazer, mas para fazer essa leitura, que é uma leitura muito gostosa, muito agradável, desse escritor, né, desse autor que nos propicia leituras muito interessantes, reflexivas, para conhecermos um pouquinho mais sobre a ACP. É isso. Até segunda, a gente se vê. Tchau!